Alguma vez você já se perguntou qual seria, dentre todas as áreas do conhecimento, artes e ofícios que o ser humano pratica, a mais importante? Eu sempre achei complicado de decidir, porque cada coisa tem uma contribuição que é difícil da gente ficar sem, né? A medicina, a nutrição, a área da saúde no geral é importantíssima para nossa qualidade de vida, né? Para a gente se sentir bem no nosso próprio corpo. A psicologia ajuda a gente a se entender e até entender um pouco melhor o outro, a lidar com os nossos sentimentos, as nossas angústias, a ficar bem na nossa própria cabeça. E tem as engenharias, cujo objetivo principal é construir coisas que aumentem o nosso conforto e melhorem a nossa vida no geral. E elas não existiriam sem a física, a matemática, a química. Bom, essas são as coisas com as quais essas ciências realmente contribuem para a humanidade. Hoje em dia, o objetivo na prática tem sido, principalmente para a engenharia, dar valor aos acionistas. Mas enfim, toda área do conhecimento tem a sua importância. Cada pessoa pode formular o seu próprio raciocínio para defender a sua opinião. E esse vídeo é justamente sobre isso. O raciocínio de alguém que leva à conclusão de qual é a melhor ciência, a ciência mais importante de todas. Mas quem é esse alguém? Não sou eu, mero mortal do Sabiá Resenhas. É um cara com muito mais moral. É o nosso queridíssimo Aristóteles, que dá uma resposta até que bem direta para essa pergunta no comecinho desse livro aqui. Ética Nicômaco, ou a Nicomaqueia. Mas antes de mergulhar nessa resposta, eu acho legal a gente fazer uma pequena digressão aqui para falar um pouco desse livro. Os textos de Aristóteles foram escritos entre 380 e 322 a.C. Esse livro aqui é basicamente um compilado de anotações de aula e de pesquisa. Então muitas vezes ele tem raciocínios resumidos, uma sintaxe sucinta e obscura, com termos técnicos, o que deixa algumas partes bem difíceis de entender. Além disso, as nossas principais fontes de acesso aos escritos dele são manuscritos, edições críticas, traduções. Foi tudo escrito em grego antigo, uma língua que ninguém mais usa no dia a dia. E você vai encontrar várias edições diferentes por aí. Eu comprei essa daqui muito tempo atrás, logo depois de ver um vídeo do PewDiePie. E na época eu não sabia absolutamente nada disso tudo que eu acabei de falar. Por um tempo eu tentei ler antes de dormir. Não entendia nada e muitas vezes dormia antes de chegar na segunda página. A real é que esse livro não é mesmo para ler na cama, nem no transporte público ou na praia. Ele exige bastante calma, reflexão e insistência do leitor. E além de tudo, essa edição aqui eu não recomendo muito não. Depois eu peguei outra para ler e achei essa daqui um pouco mais confusa do que o necessário. Mas enfim, o ponto principal desse livro não é exatamente responder a pergunta do vídeo. Como eu disse, ele faz isso logo no comecinho como um meio de chegar no assunto que ele quer abordar, que são questões próprias de uma filosofia moral. Como devemos agir, o que torna uma ação correta ou moral, qual é o melhor tipo de vida para os seres humanos, qual é o melhor dos bens humanos, o que é a felicidade, que ele chama de eudaimonia, e talvez a felicidade não seja um termo extremamente preciso aqui. Ele elabora sobre todas essas perguntas e o que ele escreveu dá pano pra manga até hoje. Existem muitos especialistas e acadêmicos por aí publicando constantemente artigos que discutem a filosofia de Aristóteles, abordam seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Esse não é o objetivo desse vídeo aqui. Nós vamos focar só nesse pequeno trecho inicial onde ele responde a nossa pergunta. Mas então vambora, chega de enrolar. Ele começa dizendo que toda arte, toda investigação, toda ação e sua escolha deliberada tendem a um fim. E tem diferenças entre esses fins, porque alguns são atividades ao passo que outros possuem produtos além de si próprios. Ou seja, algumas coisas eu faço pela coisa em si e algumas outras eu faço pelo que eu vou obter a partir delas. Nesse caso, os produtos são, por natureza, melhores do que as próprias atividades. Então, a saúde é o fim da medicina. A vitória é o fim da arte da guerra. O navio é o fim da carpintaria. A riqueza é o fim da administração de propriedade. Então, a vitória em si é melhor do que a guerra. A saúde em si é melhor do que a medicina. E assim por diante. E existem as ciências que se subordinam a uma única potência. Vou dar um exemplo do próprio Aristóteles. A confecção do arreio está subordinada à equitação. E a equitação, junto com todas as outras práticas militares, estão subordinadas à arte da guerra. Ou então, outro exemplo, o ofício de fabricar papel está subordinado à fabricação de caderno. A fabricação do grafite está subordinada à fabricação de lápis. E as duas coisas estão subordinadas à arte de desenhar no caderno do amiguinho. E o Aristóteles diz que os fins dessas artes que ele chama de arquitetônicas, aos quais as outras estão subordinadas, são preferíveis aos fins a eles subordinados. Então, basicamente, é melhor a vitória do que o arreio, é melhor o desenho do que o papel. Tipo isso. E ele diz isso porque é em vista dos fins arquitetônicos que a gente busca esses fins subordinados. Vamos considerar que a gente não busca tudo em vista de outra coisa. Ou seja, nosso desejo não é infinito. Tipo, eu quero isso por causa daquilo, eu quero aquilo por causa de outra coisa, eu quero aquela coisa por causa de...
Não. O Aristóteles diz que se fosse assim, o nosso desejo seria vazio. Então vamos pensar que ele não é, que tem um final. Algo que seja o fim das nossas ações e que a gente deseja por si só. Quero isso porque eu quero isso. Não vou usar para mais nada e os outros fins eu busco em vista dessa coisa. Nesse caso, é evidente que esse fim seria também o melhor de todos. Mas a qual ciência e a qual potência pertence esse fim? Parece pertencer àquela de maior autoridade, a mais arquitetônica possível. De toda evidência, diz Aristóteles, é a ciência política de tal tipo, pois é ela que regulamenta quais ciências se tem necessidade nas cidades e quais coisas cabe a cada um aprender e até que ponto. Então, estão sob sua alçada até as capacidades mais renomadas, como a arte da guerra, a arte de administrar a casa, a retórica. E porque ela se serve das ciências restantes e porque ela legisla o que se deve fazer e o que se deve evitar, o fim da ciência política seria capaz de abarcar o fim de todas as outras, de modo que ela seria o bem humano. Bom, então a gente já tem a nossa resposta. A ciência política é a mais importante das ciências porque o seu fim seria aquele em vista do qual todos os outros fins são desejados. E o Aristóteles ainda diz que por mais que o fim para o indivíduo e para a cidade sejam o mesmo, obter e preservar o bem para a cidade seria, de toda evidência, e ele adora essa expressão, maior e mais completo. E aqui vale um pequeno lembrete que na época do Aristóteles eles se organizavam em cidades-estados, a polis. Então aqui é mais ou menos como se ele estivesse se referindo a toda a sua comunidade, toda a sua nação. E tendo em vista tudo isso que o nosso querido seu Ari disse, vamos parar para pensar um pouco. Quem é que tem exercido e praticado a política na nossa sociedade? Quem que tem ocupado essa posição que seria a mais importante para o bem humano? E quem é que deveria ocupar? Pouca coisa mais pra frente, o Aristóteles vai dizer que cada um julga bem o que conhece e é bom juiz nessas coisas. E que bem formado geral é quem é bem formado em tudo. Por isso, segundo ele, o jovem não é bom ouvinte para ciência política, porque ele não tem experiência nas ações que dizem respeito ao modo de vida, e é com base nelas e sobre elas que são os argumentos. E ele também diz que o jovem e o juvenil são iguais nessa inaptidão para a política. Porém, para o jovem, o problema é simplesmente a falta de tempo e de experiência. O juvenil é aquele cujo caráter se baseia em viver ao bel prazer, buscar todo tipo de coisa só pelo prazer imediato. Nessas pessoas, o conhecimento redunda. É inútil, mas é útil a quem forma desejo e age pela razão. Então, quem vive em busca só do próprio bem e não está afim de aprender e pensar assuntos diversos, se expandir e se desenvolver e ser bem formado em tudo, não estaria apto à política. Aquele que deseja escutar sobre coisas belas, justas e políticas em geral tem que estar bem educado quanto aos assuntos. E aqui fica evidente o triste contraste para o nosso sistema político atual, que elege em sua maioria pessoas que estão comprometidas a defender seus interesses pessoais ou dos pequenos grupos que os patrocinam, que beneficia muito mais aqueles que são vaidosos e capazes de se mostrar do que aqueles que buscam realmente se desenvolver e adquirir conhecimento e competências. Mas tem mais, o Aristóteles também disse que a prática política, em todo o ideal que ele diz do sujeito bem formado, seria suficiente se ocorresse numa única pessoa, mas se ocorresse a todo um grupo e uma cidade inteira seria muito mais belo e divino. Então a política não é uma coisa que a gente tem que delegar aos outros, assim, aos que são melhores do que eu. Que eles pensem e lidem com isso. Mas muito melhor seria se todos nós estivéssemos aptos a pensar e refletir sobre essas coisas, e principalmente se buscássemos nos desenvolver para estar aptos a praticar essa ciência. Por fim, fica aqui uma dúvida importante. Se toda ação deliberada almeja o bem, qual bem almeja a ciência política? Esse que seria o bem mais elevado de todos. Para o Aristóteles, a felicidade, a eudaimonia, ser próspero e viver bem. Mas o que seria a felicidade? O que é viver bem? É isso que o nosso mano Aristóteles busca tratar de forma bem rigorosa nesse livro e em muitos outros escritos. Não só ele, mas talvez todos os filósofos que vieram antes e depois. Mas vou deixar aqui uma pista, que parece ser ponto comum tanto para Aristóteles quanto para todos os outros. Uma boa vida é constituída por ações que se baseiam na razão, ou seja, viver e agir com base no seu próprio raciocínio, ser dono das suas ações e não se comportar como um rebanho. É isso aí. Obrigado por assistir. Fechou o tempo aqui, então a qualidade do vídeo ficou um pouco pior, porque ficou tudo muito escuro, mas tudo bem. Podem esperar mais temas filosóficos aqui pelo canal. Eu estou me graduando em filosofia agora. Estou no comecinho, não sei de nada, mas gosto muito de falar sobre isso. E alguma das 10 pessoas que assistiram meus últimos vídeos pode ter reparado que mudou um pouco aqui o setup. Tentei dar um upgrade, tá tudo meio improvisado, mas estou trabalhando para melhorar a cada vídeo.
só um hobby, mas tô gostando muito do que eu tenho produzido e agradeço qualquer feedback, comentário, crítica, elogio que vocês quiserem deixar aí nos comentários. Como disse, tenho vários outros vídeos planejados aí, a maioria baseada em algum livro. Já estourei minha meta do mês, né? É o segundo vídeo. Tenho tentado postar um shorts por semana. E é isso aí, se inscreva, ative o sininho para ficar sempre ligado. Muito obrigado por assistir e tchau!